Então vamos iniciar a nossa exposição bíblica, vamos estar abrindo no Salmo 119, Salmo 119, versículo 73. Salmo 119, 73 diz assim: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria nessa noite, que nós possamos, Senhor, estar crescendo em graça, crescendo em fé, no conhecimento do Senhor. Pai, que o Senhor venha realmente nos ensinando a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Tomar um gole de água. Vamos ao nosso texto base, Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 43. Mateus 5, 43 diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Até aqui. Veja, nós estamos chegando naquele ponto do Sermão do Monte em que Jesus ele vai finalizando todas as questões que ele tem em relação ao Antigo Testamento. Só que nesse versículo 43 aqui existe algo muito engraçado. Veja, amarás o teu próximo tem na Bíblia. Só que odiarás o teu inimigo não tem na Bíblia, principalmente na maneira que era interpretado naquela época. Por exemplo, hoje em dia. Hoje em dia você chega para as pessoas e fala, nossa, eu perdoei tal coisa. A pessoa vira para você e fala, o quê? Você vai deixar quieto? Você vai levar desaforo para casa? Vai ficar dessa maneira? Você está maluco? Você está doido? Isso é muito comum hoje em dia. E os judeus, eles tinham um ensinamento em que você tinha que ser realmente ferrenho, feroz, atroz contra os inimigos. O que acontece? Vamos ver primeiro a primeira afirmação de Jesus. Vamos abrir Levítico, capítulo 19. Deixa marcado em Mateus 5, que é o nosso texto base. Vamos abrir em Levítico 19. Eu vou ler o versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui a afirmação de Jesus está certa. Agora, da maneira que os fariseus interpretavam, odiarás os seus inimigos, uma maneira ferrenha, que pedia vingança, que pedia retaliação, não tem nada parecido. O que acontecia? Já naquela época havia
as más interpretações bíblicas. E existe um texto nos Salmos que muitos dos intérpretes entendem o seguinte, que foi baseado nesse texto que os fariseus tiraram essa ideia de odiar o inimigo. Que texto que é esse? Salmo 139. Salmo 139, versículo 21. Diz assim, vamos ler o 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Veja, o salmista aqui está falando o quê? Do ódio àqueles que odeiam a Deus, mas não é o ódio da pessoa. Mais ou menos é hoje. Por exemplo, a gente crente, nós odiamos o pecado. Mas com o pecador, a nossa atitude de amor. Amor como? Pregando o evangelho, anunciando a salvação, mostrando que o pecado leva à condenação eterna. Então o sentimento do salmista, quando escreveu aqui, não era o sentimento de ódio ferrenho. Era um ódio de odiar as obras. Inclusive, duas coisas chamam a atenção. No 22, odeio-os com ódio perfeito. É um termo esquisito, ódio perfeito. E no 24, e vê se há em mim algum caminho mau. Então você percebe que o salmista aqui, ele odeia aquelas obras. E ao odiar aquelas obras, ele vê os inimigos realmente como inimigos, pessoas que não temem a Deus. Agora, numa interpretação errada desse salmo, se entende que o odeio aos inimigos, que Jesus fala, é esse versículo aqui. Mas os fariseus aumentaram muito aquilo. Qual é o problema da afirmação de Jesus? Olha que interessante. Vamos voltar em Mateus 5. Vamos ler o 44. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Gente, amai os vossos inimigos. Eu estava ouvindo uma explanação do reverendo Mauro Meister, da Igreja Presbiteriana da Barra Funda de São Paulo, e ele estava expondo esse texto aqui. E ele comentou uma coisa que eu resolvi trazer para a palavra. Que ele fala o seguinte: Deus, eu não consigo amar nem o irmão. Eu não consigo amar nem o pessoal da minha família como eu deveria. Como que o Senhor me pede para amar o meu inimigo? Gente, amar o inimigo é uma coisa que aos olhos naturais é impossível. É impossível. Você só consegue ter atitudes de amor com o inimigo através da graça de Deus. E nós temos que entender aqui o sentido da palavra amor. Não é relacionar com o inimigo, não é trazer o inimigo para sua casa. Para mim, a melhor interpretação da palavra amor aqui em relação ao inimigo é assim: sempre que você tiver oportunidade de fazer o mal para o seu inimigo, você não faz. E sempre que você tiver oportunidade de fazer o bem para o seu inimigo, você faz. Essa, para mim, é a melhor interpretação dessa passagem. E o texto continua: bendizei os que vos maldizem. Existe aqui um problema, principalmente no Brasil, falar de língua portuguesa.
É que nem a heresia da confissão positiva. A heresia da confissão positiva, principalmente, ela é baseada num texto de Tiago que fala o seguinte: pode da mesma fonte jorrar bênção e maldição? Podem vocês, com a mesma boca, falar bem de Deus, glorificar a Deus e amaldiçoar os inimigos? E aí o pessoal fala, ó, aqui está a confissão positiva. Mais um erro gramatical. Por quê? Porque bem dizer não é falar bem. Nossa, aquele político corrupto é tão bom. Nossa, aquele político corrupto que roubou todo o povo e morreu milhares de pessoas é um homem excelente. Na cultura popular, bem dizer é isso, bem dizer não é isso. Bem dizer está ligado às bênçãos de Deus. Quer ver um exemplo de bem dizer? Senhor, aquela pessoa está em trevas. Aquela pessoa não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Ela está perdida. Senhor, tem misericórdia da vida dela, guia ela, que ela possa ter sabedoria, que ela possa ter discernimento. Vem com o teu poder sobre a vida dela, muda aquele coração. Isso é bem dizer. Isso é bem dizer. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Aqui tem uma primeira regra. Você tem algum inimigo, ore por ele. Mas com sinceridade, não precisa morrer com amor. Eu até oraria assim, Senhor, só sabe que eu estou com vontade de estrangular por causa do que ele fez. Mas, Senhor, muda aquela vida, vem com o teu poder, traz a tua luz, que ele possa ser salvo, que ele possa ser transformado. Conforme a tua palavra fala, bendizei os nossos inimigos. Eu sei que o Senhor pode mudar. Como eu estava ouvindo o Marcos Granconato falar do Ismael hoje. Senhor, da mesma maneira que o Senhor mudou o coração de Ismael, muda o coração dele. Que Ismael é jumento selvagem. Até do próprio comportamento de Ismael, caçador, guerreiro. E Deus muda o coração. Quando Abraão morre, ele vem fazer o funeral juntamente com o seu irmão Isaque. Só vem fazer isso quem está tratado, tudo em ordem, tudo certinho, resolvido. Então isso é bem dizer. Então é muito importante eu orar por aqueles que tentam me prejudicar ou por aqueles que me perseguem. E aí o texto continua. Fazei bem aos que vos odeiam. Veja, aqui não é você ir atrás da pessoa fazer o bem. Mas eu já tive casos, por exemplo, de gente que me xingou na igreja. Na igreja, gente que se dizia crente. E eu fui lá e ajudei a pessoa. E eu conheço o caso de muita gente. Eu já vi casos de gente. Isso até eu nem era crente. A pessoa fez mal para mim. E eu fui lá e ajudei depois. E a pessoa até mudou. Às vezes você fazendo bem para a pessoa quando tem oportunidade, ajuda. É aquele exemplo que eu falo, aquele irmão que você não vai com a cara. Nosso irmão, na igreja do irmão, tem gente que não vai com a cara. Olha, deles eu não sei. Mas que eu já tive dificuldade com um monte de irmão, eu já tive. Em que eu olhei para o irmão e falei, Jesus, só pelo Senhor, para relacionar com esse irmão. Mas aí você está indo embora da igreja e você vê o irmão com o carro parado com defeito. O que você tem que fazer? Ele acabou de falar mal de você para o pastor da igreja. Dizendo que você prega mal, que a tua palavra é quadrada, que não flui, que falta unção. Aí o pastor veio reclamar, fulano, o ciclano lá falou mal da tua palavra. Aí você está saindo da igreja e vê ele com o carro parado, com defeito, 2 quilômetros longe da igreja. O que é amar os inimigos? Vai parar o carro, vai pegar a família, vai tentar resolver se não der, vai pegar a família do irmão, vai levar em casa, vai voltar, vai acondicionar o carro do irmão no lugar seguro, vai pegar o irmão, levar em casa e aí vai para sua casa. É isso que o crente faz. Gente, na boa, qualquer coisa fora disso está errado. Não venha com conversa. Qualquer coisa fora disso está errado. E quantas vezes na vida eu fiz coisas para as pessoas simplesmente por obediência à palavra. O meu coração não estava naquilo.
Mas porque a palavra mandou fazer, eu fui lá e fiz. Por simples obediência. E tenho certeza que ainda vai ter galardão. Deus me capacitou e ainda me dá galardão. Mas um ponto importante que eu tenho que entender é o seguinte: amor é só capacitação por Deus. Porque veja, dentro de casa, dentro da família, você tem problema e fica bravo. Dentro da igreja, você tem problema e fica bravo. Dentro do trabalho, você tem problema e fica bravo. Imagina com os ímpios do mundo e com quem te persegue. Se com alguém que tem problemas já fica indignado, então o que acontece? É marca da graça. Por que a gente sempre insta com as pessoas para estarem lendo a Bíblia? Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo passagens como essa, e elas são instrumentos da graça de Deus na minha vida. Hoje em dia é uma geração que quer muito ouvir Deus falar. Melhor maneira que tem de ouvir Deus falar é lendo a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falar em voz alta, leia a Bíblia em voz alta, como diz o reverendo Augusto Nicodemos. Não quero entrar aqui em polêmica de Deus se comunicando sobrenaturalmente com os seus filhos. Isso é da alçada dele. Dentro da soberania dele. Eu estou falando a regra normal. Não a exceção. Mas as pessoas precisam ler Bíblia, porque, veja, me confronta quando eu vejo isso. Talvez os irmãos não se confrontem. Para mim, confronta, porque eu sou uma encrenca. Eu não sou o tipo de cara de ficar quieto. Eu tenho pegada. Eu até brinco com meu filho Rodrigo, eu sou aquele tipo de cara assim. Brasil e Argentina, em Rosário, chovendo, final da Copa do Mundo. Nossa, vamos jogar. Estádio lotado, argentino pulando pela coisa. É o meu tipo, é o meu jeito. Eu gosto assim. Entendeu? Então, obedecer essa palavra é só pela graça. Talvez isso traga um conforto para os irmãos. E aí o que acontece? A capacitação sobrenatural de Deus vai vir, porque você entendeu o modo. E qual que é o modo? A graça de Deus. Não tem outro. Agora, veja que interessante no final do 44 que ele fala. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Então ele usa Deus como exemplo, falando do amor de Deus. Então eu separei alguns textos aqui, ó. Vamos primeiro abrir Evangelho de Lucas, capítulo 23. Deixa eu marcar do Mateus 5. Vamos 2 livros à frente. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Versículo 34, 33, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O que é o quadro aqui? Jesus sendo crucificado. Ele nos dá o exemplo. Pai, perdoa-lhes. Veja, Jesus podia chegar, Jesus podia fazer o seguinte. Ele tinha poder para pegar algo semelhante a uma bomba atômica e cozinhar vivo Jerusalém inteira. E podia ficar fazendo eles sofrerem mais ou menos uns 30 anos sem morrer. E depois que morresse, ainda mandava tudo para o inferno, para sofrer mais ainda. E depois do inferno, mandava tudo para o lago de fogo. Porque ele é o criador do universo. Quando ele foi preso, ele falou: não tinha eu poder para pedir miríades de anjos, milhares de anjos. Mas ele fala: Pai, perdoa-lhes. Aí você fala: ah, pastor, mas isso aí é Jesus, né? Como é que um crente vai fazer isso? Veja, existem algumas orientações na palavra, alguns textos interessantes. Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo, 2 livros à frente, Atos capítulo 7. O pastor mesmo não falou que nós não podemos fazer obras semelhantes a Jesus? Que somos pecadores? Eu comentei isso, que tem gente que diz que você pode fazer milagre igual a Jesus. Você não pode fazer milagre igual a Jesus, mas você pode ser imitador de Cristo. E esse texto vai mostrar a fórmula. Atos 7, versículo 60. Diz assim:
Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Adormeceu aqui é morreu, tá, gente? Só que como você morreu nas águas do batismo, para Deus acontece esse eufemismo aqui na Bíblia. É que nem Tessalonicenses 4. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está aqui, morreu. Mas você vê que Estevão tinha o mesmo sentimento que Jesus. Interessante, né? E eu separei mais os textos. Vamos lá. Na próxima carta, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 14. Diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Percebe? Paulo vem com a mesma teologia, está falando de obras aqui. Ele não vai dar um beijo no inimigo, um abraço e chamar para dormir em casa. Mas ele vai dar de comer, ele vai dar de beber, ele vai fazer o que tem que ser feito. Isso é uma teologia bíblica. Aí tem gente na igreja que não consegue viver essa verdade. Não consegue, tem uma dificuldade enorme. Não perdoa nem o marido, não perdoa nem a esposa, não perdoa nem o irmão. Quem dera amar o inimigo. Aí mais um texto que eu separei. Vamos lá para o final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. Próximos ao final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 23. Diz assim, falando sobre Jesus: o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, no 22. 23. O qual, quando injuriava, ou não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Olha que legal. 1 Pedro 3, versículo 9. Versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. O que Pedro está falando aqui? Que a marca do verdadeiro cristão é fazer isso aqui. Tem o mesmo sentimento de amor ao próximo. Vamos retornar Mateus capítulo 5. Vamos voltar em Mateus 5. E continuar a explanação. Versículo 45. Mateus 5, 45. Diz assim. Veja. Vamos ler o final do 44. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Ponto e vírgula. Continua o pensamento. Em forma de lista. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Veja. O 46 e o 47, Jesus ele faz a seguinte ilustração. Olha, se você amar só os que te amam,
Qualquer pecador, qualquer pessoa injusta, qualquer bandido faz isso. Se você fizer o bem só para quem te faz o bem, qualquer um faz. Agora, no 45, ele mostra o exemplo do que, como Deus faz. E ó, por 45, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Veja, esse daqui é um dos aspectos do amor de Deus sobre o homem. Porque o sol e a chuva fazem com que as plantas cresçam. As plantas crescendo faz com que o homem tenha alimento. Sem sol e sem chuva, não tem vida. É o que Deus está fazendo. Só que existe aqui uma questão muito interessante. Existe uma pergunta que normalmente ela não é respondida de uma forma correta hoje em dia. O Deus Todo-Poderoso ama a todos os homens igualmente? O Deus Todo-Poderoso expressa o seu amor da mesma forma? É uma boa pergunta, não é? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Eu separei alguns textos aqui, por quê? Porque se você for ver no Brasil, talvez 20% das pregações de púlpito e dos apelos de púlpito, Deus te ama. Nos apelos de final de culto, 100%, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Então é muito importante eu entender como funciona o amor de Deus. Quais os critérios do amor de Deus e como que é a manifestação do amor de Deus. Então é uma coisa bem interessante que a Bíblia fala. Primeiro texto nosso. Vamos abrir. Nós vamos ter que fazer um vai e vem, tá? Atos capítulo 14. Deixa marcado aí em Mateus. Vamos voltar em Atos. 4 livros à frente. Atos 14. Versículo 27. Paulo e Barnabé estavam em Listra. Versículo 27 diz assim: E quando chegaram em reunião à igreja, que é Paulo e Barnabé, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Primeira manifestação do amor de Deus: salvação dos gentios. Por quê? É notório, é clássico. No Antigo Testamento, os versículos que falam que Deus amava Israel. É notório. E que Deus abominava as nações que ele estava expulsando da terra. Então, primeiro sinal do amor de Deus: Deus abre a salvação aos gentios, cumprindo a promessa que ele fez em Abraão, lá no início do Gênesis. Mas existem mais textos. Vamos voltar agora novamente, Evangelho de Mateus, só que no capítulo 11. Tem uns textos bem interessantes. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Versículo 25. Naquele mesmo tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, vírgula, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Olha que interessante. Deus ama a todos, dando sol e dando chuva? Sim. Do ponto de vista natural, do ponto de vista da subsistência, do ponto de vista da existência biológica, Deus ama a todos. Como? De maneira igual. E em relação à salvação, Deus ama a todos? Já começa a mudar. Primeiro ponto que eu tenho: a salvação foi dada aos gentios. Só que esse texto aqui mostra que o mesmo Deus que amou o gentio, dando salvação, escondeu a palavra de salvação desses homens. Olha que Jesus, gente, esse versículo aqui a turma quer dar cambalhota.
A turma quer dar malabarismo para explicar o que está explicado aqui, ó. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Vírgula, graças por quê? Que ocultaste essas coisas. Que coisas? A palavra da salvação. Aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Deus dá sua salvação a todos? Não, aqui não é nem dar opção. Deus simplesmente escondeu a palavra. Se a gente for partir da premissa que você só pode crer pela ação do Espírito, se Deus esconder a palavra, ocultar, é impossível ser salvo. Ah, mas o pastor está falando. Não, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É o que o texto está falando, letra preta no papel branco, em qualquer tradução. Em qualquer uma vai dizer a mesma coisa. E para explicar algo diferente, que Deus ocultou essas coisas, vai ter que dar tanta cambalhota, e vai ter que falar um monte de coisas que não tem no texto. Não, porque Deus... Já ouvi a seguinte afirmação. Não, porque Deus sabia que a pessoa não ia crer, ocultou. Entendeu? Não, entendi, mas aonde que está isso no texto? Esse é o problema. Sem querer ser chato, mas não está no texto. Quer ver uma outra passagem? Vamos para o Evangelho de João, versículo 3. Capítulo 3. 3 cartas à frente. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a diferença aqui. Primeira coisa, para ter a vida eterna precisa crer. Quem crê não perece, é o que o versículo está dizendo. O 17 continua. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. O trabalho de Jesus não é condenar. Por quê? O versículo explica, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deixa eu dar uma explicação aqui primeiro sobre a palavra mundo aqui. A palavra mundo aqui é cosmos. Existem várias palavras para definir mundo. Sempre que a palavra cosmos aparece, é gênero humano. Nós temos uma palavra sobre eleição, onde nós pegamos em todo o Novo Testamento a palavra mundo, e mostramos 4 sentidos. Tem mundo aion, tem mundo oikumene. Aqui é cosmos. Cosmos é gênero humano. É o homem em geral. É a raça humana. Deus amou o mundo que é o mundo humano. Explicando como, que a pessoa precisa crer para ser salva. Aí o versículo 18 começa. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a condição do mundo. A condição do mundo é de inimigo de Deus. Então Jesus não precisou condenar o mundo. O mundo não vai para o inferno porque Jesus condenou o inferno. O mundo vai para o inferno porque é pecador. E sendo pecador, a condenação é o inferno. E porque não crê em Jesus, vai para o inferno. Esse é o motivo da pessoa ir para o inferno. O versículo é claro. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso que é condenado. Não existe outra interpretação aqui. É o que está aqui. Concorda? Vamos continuar, 19. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem pela luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que é praticar a verdade? É crer no Cristo. Quem crê no Cristo vem para a luz. Quem é a verdade? Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O ser humano, na sua condição natural, ama mais as trevas do que a luz.
Mas esse texto mostra algo importante, veja. Deus não amou cada ser humano que pisou no planeta. E ele explica o que nós lemos em Mateus. Deus amou o gênero humano. Que explica o que nós lemos em Atos. Ficaram felizes que abriu salvação aos gentios. Em Mateus, Jesus falando, Senhor, graças te dou que o Senhor manteve todo mundo cego. Em outro texto ele vai falar o seguinte, para que não se arrependa, não creia, não se arrependa e não seja salvo. E Jesus dá graças. Percebe como a única interpretação plausível para o mundo aqui, em cosmos, é o gênero humano? Mas tem mais um texto em João 3. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Opa, entrou um fator novo aqui. Qual é o sentimento de Deus em relação à salvação, em relação a juízo sobre aquele que não crê? É o sentimento de ira. Mas espera aí, o pastor acabou de falar que Deus manda chuva e sol, mas esse é um mantimento biológico. Mas você que não crê no Filho, que permanece nos seus pecados, Deus está irado contra você. E essa ira vai trazer julgamento, vai trazer juízo. Percebe como funciona o amor de Deus? É importante conhecer esses textos. Mais um texto um pouco à frente, João, capítulo 12. Na verdade, a maioria dos calvinistas gosta de sustentar o processo de salvação calvinista em Romanos. Eu não. Eu gosto de sustentar nos evangelhos. Eu uso muito pouco Romanos. Que para mim, João, é claro, não tem o que falar. Mateus também. Então vamos lá. João 12, versículo 39. Diz assim. Não, vamos ler o 38. Não, 37, vamos ler. Olha que interessante. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Quem é que fez os sinais? Jesus. O que Jesus está falando? Não creiam nele. Mas olha a explicação à frente. 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Olha que interessante, é esse versículo que eu estava falando. Jesus fazia sinais e eles não creram. Mas o texto explica. O final do 38. A quem foi revelado o seu braço? Gente, a pessoa só pode crer se Deus revelar a salvação. É algo que acontece no íntimo. Não me pergunte como, mas Deus soberanamente, Ele revela a salvação e dá o novo nascimento aos seus eleitos. Aos outros acontece o 38. Por isso não podiam crer. O 40 explica o que Isaías falou. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. É o que a Bíblia fala, a letra preta no papel branco. Como acontece essa eleição? Não sei. O critério que Deus usa, eu sei o que Ele não usa, que são nossas obras. A pessoa tem que crer? Sim. Quando você oferece o evangelho a alguém, você tem que oferecer assim, meu irmão, você está condenado. Você é pecador, você vai para o inferno. Se arrependa. Creia em Jesus Cristo. Se apegue a Ele para que você tenha vida eterna. Essa é a maneira certa de evangelizar. Agora, só vai entender essa mensagem e crer aquele que Deus revelar. Não é papel meu. Simples assim. Gente, não tem mistério. Outro dia eu estava vendo o programa Vejam Só, o Nicolas da Redenção fez um apelo assim.
Aí o Jamierson, que a gente gosta bastante, mas é arminiano, falou, acabou de nascer um arminiano. Não. Eu prego o evangelho com toda força, com toda intensidade, com toda paixão, com todo amor. Mas eu sei que tem duas plateias. Aqueles que o evangelho é perfume para a vida e aqueles que o evangelho é cheiro de morte. Só isso. Então o amor de Deus aqui, a nível de salvação, ele não dá para todos. A Bíblia mostra claramente que uns ele abre o olho, outros ele cega. Mas por que, irmão? Não sei, a Bíblia não revela. A Bíblia só revela aquele... Porque, entenda o seguinte, mas isso aí é injusto. Quem já ouviu isso? Isso é muito comum. Não, a soteriologia de vocês é injusta. Mas vamos pensar, o que é injustiça? Isso eu aprendi com o reverendo Augusto Nicodemos, que sozinho não tem essa capacidade, precisa estudar. E o que eu aprendi com o reverendo? O seguinte, injustiça é você tirar algo que alguém tem direito. Aí eu pergunto, quem na terra tem direito à vida eterna? Ninguém. A Bíblia explica que o que eu tenho direito é a condenação. Eu tenho direito ao lago de fogo, eu tenho direito ao inferno, eu tenho direito a estar longe de Deus. Aí eu pergunto, se Deus soberanamente resolve dar sua graça para uns, é injustiça? Não. Injustiça é eu tirar o direito de alguém, eu não tenho direito nenhum. Se Deus simplesmente quisesse mandar todo mundo para o inferno, e num outro lugar, num outro planeta, criar outro Adão, outra Eva, e o povo salvo, ele fazia, ele é Deus, ele faz o que ele quer, ele é o autor da vida, ele deu, ele tira. Falei, nossa, é verdade, a gente não tem direito nenhum. Aí é impossível não lembrar do restitui. Eu quero de volta o que é meu. Eu não quero, eu sempre lembro desse louvor. Que louvor infeliz, né? Mas vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais nessa questão. Carta de Paulo aos Romanos, 2 cartas à frente, capítulo 3. Restitui. Aí eu estava vendo aqui acepção de pessoas. Veja, o texto de acepção de pessoas é juízo. A Bíblia fala, Deus não faz acepção de pessoas. Ele julga o judeu e julga o grego. Ele julga todos iguais. Aquele que pecar sem lei. Acho que está aqui do lado. Está por aqui, no 2. Do lado desse Romanos aqui. Eu não vou procurar agora, mas está aqui do lado. Ele não faz acepção de pessoas. Ele julga todo mundo igual. Mas vamos lá. Romanos 3, versículo 23. Como é que Deus é, né? Eu era um dos maiores inimigos da soteriologia calvinista. Mas quando eu comecei a ler letra preta no papel branco, eu tive que acatar. E não é nada complicado. Complicado sou eu. É super simples, está na Bíblia. Eu já vi pessoas que criticam essa doutrina falando, tem que ligar texto. Não, é só ler. Não precisa ligar texto, não precisa dar cambalhota, não precisa nada. É só ler letra preta no papel branco. Simples assim. Quem tem que dar cambalhota é para derrubar os versículos. Mas vamos lá. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha lá, todo mundo pecou. Aonde que está o problema aqui? Que todo mundo pecou. O mesmo capítulo 3, versículo 10, mostra a consequência disso, ó. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O ser humano não busca a Deus. Mas pastor, quando eu era novo, lá em 1917, eu queria ir para a igreja, era Deus agindo na sua vida. Mas eu gostava de ouvir a Bíblia, era sinal da graça operando, era Deus se revelando a você. Ou você acha que uma tranqueira que nem você vai buscar Deus? Não vai. E o texto de Romanos, voltando, Romanos 3, versículo 24. Olha que interessante. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus,
ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Ó, esse é o ponto. Veja, Deus pune o pecado? Sim. Ele é rigoroso com isso? Sim, o salário do pecado é a morte. Eu pergunto, quando a pessoa peca, ela morre na hora? Por incrível que pareça, isso daqui é um dos sinais do amor de Deus. Deus teria toda a justiça, toda a autoridade para punir na hora. Tem gente que vai morrer e não vai ser punido o pecado, só no juízo final que vai ser punido. Isso é aspecto do amor de Deus. Vocês imaginam se Deus ia punir todo mundo assim que peca? Eu vou te dar a população da terra, alguns milhões de pessoas, e o resto morreu tudo. Mas e os crentes? Olha, metade de Deus recolheu, porque andaram pecando. E metade estão aqui tudo de joelho, clamando o sangue de Jesus para não recolher junto. Mas não, Deus deixa as pessoas viverem, constituírem família, terem momentos alegres, fazerem coisas, alguma delas até boa. É aspecto do amor de Deus, aquele aspecto geral. Deus não pune o pecado imediatamente. Achei bem interessante isso aí. Quer ver que outro texto tem em Romanos? Romanos 5, versículo 8. Ó, essa aqui é legal. Mas Deus prova o seu amor para conosco, a igreja, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó que interessante. Ah, pastor, mas Jesus morreu por todos os pecadores. Vamos ver o contexto do versículo, do capítulo. Vamos lá. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, ímpio é justificado pela fé? Não. Tem paz com Deus? Quem é que tem paz com Deus e é justificado? A igreja. Então, o versículo 8, mas Deus prova o seu amor para a igreja, conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor. Eu não faria isso por você. Não faria. Quer ver mais um texto legal? Romanos 6, versículo 23. Esse aqui é clássico, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, condição do homem, morte. Todos morrem. Mas o dom gratuito, dom é presente, gratuito, não tem como pagar. Não tem como pagar, não é por obras, para que ninguém se glorie. É mediante o crer. É dom de Deus, gratuito, Ele deu. Eu não tenho como mudar o versículo. Quem deu a salvação foi Deus, não tem como mudar. E aqui tem um texto clássico que eu até grifei, que os queridos irmãos calvinistas, como eu, vão amar. Romanos capítulo 9, versículo 18. Vamos ler o 17. Não, vamos ler o 16. Está grifado na minha Bíblia, o 16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Está falando o que aqui? Da salvação. Da bondade de Deus. Não depende do que corre, não depende da gente, depende de Deus que se compadece. Ele olhou Maurício. Maurício, não vou falar por vocês, eu era auxiliar do meio oficial do verme e do lixo. Se comparado com Deus, era um saco de esterco. E Deus foi lá e salvou Maurício. Sabe por quê? Se compadeceu. Foi mera compaixão. Gente, quanta gente melhor do que nós morre sem receber o amor de Deus. Quanta gente pior. Você salvaria Paulo, assassino de cristão? Eu não salvaria. Paulo vai lá, não só salva, transforma no Deus vai lá, não só salva,
Paulo. Transforma no principal escritor do Novo Testamento. Você salvaria Pedro, que negou Jesus 3 vezes? Eu não salvaria. Você salvaria o irmão Manassés? Cerrou o profeta Isaías ao meio? Você deixaria esse camarada governar 55 anos em Jerusalém? Tanto rei bom, governou alguns meses, morreu. Deus se compadeceu e salvou Manassés. Interessante. Você salvaria o rei Jeoaquim, que na época dos dias do rei Evil-Merodach, ele foi tirado da prisão, foi colocado na mesa do rei e foi tratado com benevolência. O camarada estava no cárcere, Deus vai lá e salva. É pura compaixão. Gente, pior que Manassés, só eu. Nossa, meu irmão nunca cerrou o profeta ao meio, mas é miserável pecador igual. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o lixo que você é. E até hoje, como pastor, estudioso da Escritura, eu vejo o tipo de tranqueira que eu sou. O padrão de Deus é muito mais alto, é muito acima, é muito longe. Não dá, não dá. Só graça mesmo. E olha que interessante, 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer, e endurece a quem quer. Faraó foi chamado para ser endurecido o coração. Ah, mas é Deus que endurece diretamente? Vou dar a minha opinião. Opinião pessoal minha. Na minha opinião, Deus não precisa endurecer o coração de ninguém. E eu tenho a resposta bíblica, nós acabamos de ler, Romanos 3, 10 e 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então Deus não precisa nem mexer. É só deixar o homem no seu natural que ele nunca vai buscar Deus. E se Deus entregar o homem aos desejos do seu coração, ele só vai fazer desgraça, ainda mais que esse homem tendo poder que nem Faraó. Então Deus não precisa nem endurecer. O endurecer aqui para mim é só Deus tirar a mão. Deus tirou a mão, cara. É a mesma coisa que eu e você. Por que a gente consegue viver a vida cristã? Porque Deus está com a mão sobre a gente. Se ele tirar a mão, tropeça todo mundo. E perigoso até desviar da igreja e de obrigado a ser recolhido por Deus. Até isso. É uma coisa assim bem interessante. Mas vamos voltar ao nosso Mateus 5 e acabar a explanação do texto. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Existem alguns textos na Bíblia que são assustadores. Versículo 48, último versículo do capítulo, diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então o que acontece? Eu tendo essas atitudes aqui, eu estou caminhando em direção à perfeição. Pela graça de Deus em mim. Mas qual é o padrão de perfeição? Quer ver que legal? Vamos abrir primeiro. Carta aos Efésios, capítulo 1. Vamos lá. Virem um pouco. Efésios, passou Coríntios, vai passar Gálatas, Romanos, Coríntios, Gálatas, aí você já chega em Efésios. Capítulo 1. Diz assim, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Veja, primeiro sinal de perfeição, você é filho de Deus.
Quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, eles estão cobertos com o sangue de Jesus. Quando Deus fez isso, na eternidade passada, antes que existisse mundo, antes que eu existia apenas na mente de Deus. Deus já determinou tudo, inclusive colocou nosso nome no livro da vida, para que a gente em Cristo fosse perfeito. Mas não é só isso, tem mais textos falando sobre perfeição. Próxima carta, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Versículo 29. Diz assim, Filipenses 1, 29. Porque a vós foi concedido em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Por que eu separei esse versículo? Gente, até eu coloquei ele em posição diferente. Veja, um dos aspectos do amor de Deus é que dentro desse pacote do amor você vai ter tribulação, você vai ter aflição, vai padecer combate, vai ter luta, mas vai vencer. É que eu marquei no lugar errado aqui, estava no tópico anterior. Bem interessante. Agora, sob a perfeição de Deus, vamos lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Capítulo 17. Foi pegadinha, que eu queria provar para vocês que eu era imperfeito, tá vendo? Pegadinha nada, eu errei mesmo, botei ele na linha errada. Isso é bom, você mantém os dentes na boca. Mantém a humildade. Até para montar uma palavra você precisa da graça de Deus, mesmo tendo tudo mastigado. Gênesis 17, versículo 1. Olha que interessante. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Olha que interessante. Primeiro sinal de perfeição, andar na presença de Deus. Como você faz isso? Vivendo a vida cristã básica. Comunhão, oração, jejum, leitura bíblica e boas obras. É assim que se anda na presença de Deus. Simples assim. Desde Abraão já se cobrava isso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu pergunto, Abraão pode ser perfeito? Sem Deus, não. Mas andando com Deus, quando Deus olha, Ele imputa a obra da cruz sobre Abraão e vê perfeição. Por isso que um crente não perde a salvação. O pacote do pecado foi pago lá por Jesus. Ah, mas ele vive pecando. Provavelmente nunca foi crente. Entendeu? Vamos mais um texto, 2 livros à frente. Levítico 19. 2 livros à frente. Levítico 19. Versículo 2. Diz assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O que é santo é separado. Como diz Pedro, povo de propriedade exclusiva de Jesus. Eu tenho que entender que eu sou separado. Eu pergunto, você levaria Jesus para assistir determinadas coisas na internet? Você levaria Jesus para assistir alguns programas que você assiste? Você levaria Jesus para contar para ele alguma das piadas que você ouve? Você levaria Jesus para sua roda de amigas ou sua roda de amigos e participar de algumas conversas que vocês têm? Esse é o melhor conceito de santidade. Se a resposta foi não, olha,
cara no pó. Se arrepende dessas más obras, rompe com isso e anda em novidade de vida. Não tem outro jeito, não tem outro jeito, é cortar com a raiz e tudo. Amém? Mas vamos explorar um pouquinho mais isso. Agora, novamente, eu entendi porque que eu errei. Filipenses, capítulo 3. Para entender a ideia de perfeição da Bíblia. Filipenses 3. É que estavam um ao lado do outro. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O 15, que nos interessa. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Olha que interessante. Porque isso todos quantos já somos perfeitos. Vou te perguntar uma coisa. Olha para mim. Você vê alguém perfeito? Não mente. Lógico que não vê. Mas eu sou perfeito em quem? No amado. Em Cristo. É um fato. Diante de Deus eu sou perfeito. Agora, o fato de eu ser perfeito não muda as responsabilidades que eu tenho. Ser de santos, andar aí na presença dele. Eu não ando na presença de Deus para ser perfeito. Porque eu sou perfeito, eu ando na presença de Deus. Eu não tenho um sentimento para ser perfeito. Porque eu sou perfeito, eu tenho o mesmo sentimento. Nossa, pastor, tem gente na igreja que parece que está zuretado. Jesus está jogando para um lado e está jogando para o outro. Parece aqueles ponteiro imantado. Simples, eles não estão em Cristo. Não são dos nossos, porque se fossem dos nossos, não sairiam de nós. Está invertido o seu critério. Nossa, aquele crente lá só pensa besteira. Não, aquela pessoa que pensa que é crente, a maior besteira que ele pensa é que ele é crente. Mas sem nascer de novo, ele vai morrer, vai acordar no inferno, carregando Bíblia e cantando o hino da harpa. É isso que a Bíblia ensina. Quer ver mais um texto? Vamos a Tiago, capítulo 1. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Que provavelmente estava naquela turma que nos evangelhos a Bíblia fala que queria levar Jesus embora porque achava que ele estava biruta. Ó, que legal, não foi só você que quando virou crente acharam que estava maluco. Jesus, no começo do seu ministério, a sua família queria levar ele embora. Tiago 1, versículo 4. Vamos ler do 2 em diante, porque é um pacote de vida cristã e faz parte da caminhada com Deus. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Primeiro ponto. O que Tiago fala que eu tenho que pedir com fé e eu vou receber? Sem duvidar. Bênçãos? Não. Sabedoria diante dos problemas e tentações. Olha o que lê. Vamos reler os 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Em que eles transformaram o versículo? Tudo que você pedir a Deus com fé, Deus atende. Não é isso que transformaram o versículo? Mentira. Mentira. Apenas a sabedoria para receber o quê? Vamos lá no versículo 2.
Tende, irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações. Sabedoria para fugir da tentação. Sabedoria para vencer a prova. Está sem sabedoria nessa circunstância? Peça a Deus que Ele dá liberalmente. Mas peça com fé, Senhor. O Senhor é poderoso para me capacitar a vencer tudo isso. Me dá sabedoria. Fé em quê? O sujeito enfesado, fezômetro lá em cima, não. Confiança que o que está escrito é verdade, isso é fé. O que está escrito é verdade. Se Deus falou que dá liberalmente, Ele dá. Nossa, irmão, está sentindo uns calafrios, está sentindo uns arrepios? Não, não estou sentindo nada. Mas eu tenho certeza que isso aqui é verdade. E quando eu orar, eu tenho certeza que é verdade. Vou orar cheio de fé, só que aqui o meu sentimento... Vou orar tranquilo, em paz, que eu estou falando com vocês agora. Senhor, o Senhor prometeu na sua palavra que o Senhor daria sabedoria para vencer as provas e tentações. Eu não estou tendo sabedoria para vencer isso. Mas eu confio que o Senhor dá liberalmente. Por favor, atenda o meu pedido. E aí, irmão, viu o anjo? Não, não vi nada. Para mim não houve nada. Houve só fé. Está escrito, eu creio. Acabou. Mais nada. Não preciso ver anjo, não preciso ter calafrio, não preciso ter... Não, irmão, mas hoje estou tendo um negócio que estava subindo do pé. A hora que o irmão orou. É assim que se interpreta. Está errado. Isso é misticismo, isso é quase beira feitiçaria gospel. Você não precisa sentir Deus. Você tem que crer em Deus. Vamos ler a última passagem. 1 Pedro, uma carta à frente, capítulo 1. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Gente, aqui tem uma coisa, vamos ler o 16, eu vou explicar, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Isso é uma chamada de Levítico 11. O que Pedro está falando aqui? Santidade igual, estilo de vida. Ah, pastor, eu não consigo. Olha, deve ter alguma coisa errada com a fé do irmão. Provavelmente o irmão nem é salvo. Porque fazer as pilantragens que o irmão faz não é marca de alguém salvo. A Bíblia que eu leio fala o seguinte: eu sou santo, e como eu sou santo, todo o meu viver é santo. Posso errar? Posso, mas assim que eu erro eu peço perdão e conserto. Posso me equivocar? Posso, mas assim que eu me equivoco, o Espírito Santo em mim me mostra o erro e eu corrijo. Na verdade, faço isso todo dia. Vocês pensam que eu sou um poço de santidade, irmão Maurício, a testa está brilhando. Nada disso. Na verdade, eu sou uma encrenca de duas pernas. Diga a minha esposa que convive comigo há 30 anos. Mas ela sabe que essa encrenca, sempre que erra e percebe o erro, confessa a Deus e procura mudar. E sabe que só a graça vai operar em nós para fazer essa transformação. Mas é uma ordem. Todo estilo de vida. A gente é crente em tempo integral. Estava conversando essa semana com os irmãos, foram resolver um negócio e o vendedor da coisa se dizia crente. Aí eles olharam e falaram que não é crente. Eu expliquei para eles, eu falei, infelizmente tem muita gente que acha que crente é só na igreja, nos negócios não. Isso é mais comum do que vocês pensam. Gente, eu trabalho no mercado evangélico há 21 anos. Eu sei do que eu estou falando. Mas sobre essas pessoas é até de se questionar a salvação. Que o Senhor possa estar nos dando primeiro entendimento, revelação do que é ser propriedade exclusiva de Jesus. E que nós tenhamos entendimento da responsabilidade que cabe a nós, de andar de maneira reta e sensata diante de Deus. Amém? Vamos orar?